Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Uma Só Carne, o modelo para o casamento. Texto que serve como base, ou os textos, porque temos pelo menos dois aqui hoje. Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E um segundo texto, que é Efésios 5, verso 31, que é basicamente a repetição do texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24, que diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu quero desafiá-lo a orar junto comigo. Obrigado, Senhor Deus, pela unidade que o Senhor criou para que o homem e a mulher pudessem ter um em relação ao outro, como uma miniatura daquilo que a Trindade Divina vive. Ajuda-nos a podermos alcançar esse seu alto ideal. E no estudo de hoje, ajuda-nos a entender como. Mas colocamos também diante de Ti cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração e, ao mesmo tempo, aqueles pedidos que estão lá no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que ora comigo nesse momento. Pedimos que o Senhor, por favor, fale conosco e ao mesmo tempo responda essas petições. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos alguns detalhes que são um pouco diferente daquilo que uma boa parte do mundo cristão de hoje em dia acredita em relação ao Novo Testamento. Muitos bons cristãos mencionam que o Antigo Testamento foi uma tentativa de Deus que não deu certo. Então agora, depois da vinda de Cristo Jesus, tudo aquilo que havia no Novo Testamento foi abolido, foi deixado para trás e agora só o que importa é o Novo Testamento. Deus teria pensado algumas coisas importantes do Antigo Testamento e o restante agora serve apenas para a gente poder entender a história de Israel, de uma história que fracassou no passado, mas que os livros do Antigo Testamento não têm mais nada a ver conosco. Eu preciso dizer a você que essa visão é uma visão completamente equivocada. Até porque em cada momento em que o Senhor Jesus foi abordado com alguns questionamentos em relação àquilo que acontecia lá na época do passado, o Senhor Jesus, quando ele foi se manifestar a respeito do tema, em algumas situações, o máximo que ele fez foi trazer de volta para os trilhos uma ideia que havia se perdido no decorrer do caminho. Ou, em alguns casos, fazer com que algo que havia sido dado como concessão no Antigo Testamento, que agora pudesse voltar às origens. Eu vou dar alguns exemplos a respeito disso. O primeiro exemplo é o exemplo da questão do divórcio. A Bíblia vai mencionar que um grupo de estudiosos da Bíblia se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, nós queremos saber uma coisa. Quais são as razões, na sua opinião, que podem fazer com que um homem possa se separar de uma mulher? Só para contextualizá-lo em relação a essa pergunta. Todas as correntes teológicas da época de Jesus, estou falando de uma corrente mais ortodoxa, que era a corrente de um líder da época chamado Shammai, que possuía uma escola de interpretação bíblica, e uma escola mais liberal, que era a escola de Hillel. Ambas as escolas, elas mencionavam que um homem poderia dar uma carta de divórcio para uma mulher, e quando estamos falando de carta de divórcio, é simplesmente mandar que ela fosse embora de casa, só com a roupa do corpo, sem ter direito a absolutamente nada, nem mesmo dos filhos, que permaneceriam com o marido em casa. Por questões tão banais como, por exemplo, Shammai menciona que se uma mulher estragasse a roupa de um homem, ela poderia ser simplesmente mandada embora sem direito a qualquer coisa. Se ela queimasse a comida, por exemplo, o homem já poderia mandá-la embora. Nenhuma dessas situações encontrava respaldo bíblico. Isso fazia parte da interpretação das escolas daquela época. E Léo, por mais que fosse um indivíduo um pouco mais contemporâneo para a época, mas ele também acreditava que não poderiam ser por razões banais,
mas por razões bem graves, como, por exemplo, uma esposa desobedecer ao marido em alguma coisa já era suficiente para que ele pudesse mandá-la embora de casa sem qualquer tipo de consideração. Você percebe que não havia da parte das pessoas naquele tempo, de nenhuma das correntes teológicas, principalmente das duas principais na época, a escola de Shammai e a escola de Hillel, qualquer tipo de respeito pela questão do casamento. O homem foi colocado em cima de um patamar, e aliás a própria teologia deles mencionava que como a mulher havia sido responsável por trazer o pecado sobre o planeta, que ela tinha que sofrer muito mais do que o homem. Então por isso ela tinha que estar em submissão total ao homem. Isso trazia muitos desmandos e muito sofrimento para as mulheres naquela época. Como é que Jesus responderia a essa pergunta? A pergunta que havia sido feita por um mestre daquela época. Senhor, quais são as razões pelas quais eu posso mandar embora a minha mulher? E Jesus se vira para o indivíduo e fala, olha, a não ser por infidelidade conjugal, qualquer homem que repudiar a sua mulher, torna essa mulher sujeita ao pecado. E aquele que se casar com ela também cometerá pecado, porque diante de Deus ela ainda estará ligada em casamento com aquele mesmo homem, mesmo que ele dê a ela um documento de divórcio. Na hora, o indivíduo protestou e disse, não, mas espera um pouquinho. Mas os nossos líderes mencionam isso, e Moisés, aliás, deu autorização para que um homem desse carta de divórcio à sua mulher. Jesus então olhou para eles e disse, sim, é verdade que Moisés deu autorização para isso, mas isso ele o fez por causa da dureza do coração dos vossos pais. Mas não era assim lá no princípio. Vocês querem saber o que fazer? Voltem comigo para o princípio, quando Deus criou um homem e uma mulher e fez de dois uma só carne. Você percebe que o que Jesus está fazendo aqui no contexto do Novo Testamento agora é pegar um conceito que já aparecia no Antigo Testamento e, ao invés de ficar com aquilo que foi uma espécie de ajuste para uma situação complicada que já havia para um povo que estava saindo de um contexto de escravidão, o povo de Israel quando saiu do Egito, Jesus vai dizer para eles, ao invés de olharem para os pais de vocês, que era uma geração tão dura, que toda essa geração teve que perecer no deserto, olhem para o princípio e vejam como é que era. No princípio, o Senhor Deus criou um homem e uma mulher. Você percebe que ele tornou a lei muito mais rígida. E, aliás, aí logo na sequência vem uma outra pergunta, tá? Senhor, mas quando o senhor está falando em infidelidade, o que o senhor está pensando sobre isso? E ele vai dizer, bom, se um homem olhar para uma mulher com pensamentos impuros, ele já cometeu adultério com ela. Se você odiar ao seu irmão ou xingá-lo diante do Pai, você está matando aquele indivíduo. Portanto, vocês devem cuidar com o que vocês pensam e dizem. Você percebe que Jesus pegou um princípio que estava no Antigo Testamento e ele potencializou, tentando trazer o princípio da lei, que era muito mais rígido do que a letra daquilo que Moisés acabou legislando quando escreveu o Pentateuco. Então Jesus ele não veio para poder abrandar a lei como algumas pessoas querem mencionar, ele veio para poder colocar cada coisa no seu devido lugar. E por que eu estou dando esses exemplos? Porque o apóstolo Paulo ele vai fazer a mesma coisa aqui no capítulo 5, agora no verso 31. Depois de mencionar a questão da igualdade de valores que deve haver entre homem e mulher, porque um homem deve amar a sua mulher como ele ama o seu próprio corpo, porque se ele faz isso, ele não faz mais do que obrigação. Porque a mulher é nada mais nada menos do que o seu próprio corpo. Ela é a sua outra metade. Ele vai mencionar que a mulher deve ter respeito pelo seu marido, entendendo que o marido é cabeça da mulher como Cristo é cabeça da igreja. O que ele está dizendo não é que o marido é melhor do que a mulher, até porque ele já disse que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, disposto até a morrer por ela. Você percebe que ele está pegando a norma e ele está fazendo a mesma coisa. Ele está elevando a norma para um patamar muito mais alto do que a sociedade dos seus dias estabelecia. Ele está mencionando que um deve se sujeitar ao outro em amor. Então não vai haver o tipo de preocupação de saber quem é o maior, até porque o Senhor Deus criou diferentes, homem e mulher, então vão haver situações em que o homem será
a referência quando for determinado assunto, e haverão assuntos em que a mulher será a referência, porque um vai se submeter ao outro de acordo com aquilo que o Senhor Deus concedeu um ao outro. Agora, nesse momento, o Paulo ele vai pegar a atenção dos seus ouvintes e vai dizer o seguinte: vamos fazer o que Jesus fez? Vamos voltar lá para o princípio? O princípio é o seguinte, aí ele vai para Efésios 5:31. Por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Por isso agora não são mais dois, mas são um. É um princípio muito parecido com aquilo que acontece na Trindade Divina, aonde não são três, mas são um. Como que a gente entende isso? Há apenas um Deus, três pessoas. Há apenas um casal, duas pessoas. Você compreende isso? O que o Paulo está fazendo é o seguinte: você quer saber como ter um casamento bom e feliz? Volta para o começo. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e agora os dois se tornarão um. Para que o ser humano esteja completo. Não pode mais ser um, mas são dois. Como assim? Não são dois indivíduos? São. Mas no momento em que eles se unem, eles se tornam um. Eles são um casal. Agora, a metade deste está aqui. E a metade deste está aqui. Por isso, agora os dois são um. Quando esse é o princípio que rege o matrimônio, as preocupações não serão quem é que manda aqui. Até porque já se sabe, todas as vezes que a gente lê alguma coisa sobre liderança, a gente já sabe que no momento em que uma pessoa, em qualquer contexto de liderança, tenha que chegar e dizer quem manda aqui sou eu, é porque ele já perdeu a liderança ou a ascensão sobre aqueles que ele está liderando há muito tempo. É de liderança que Deus está falando aqui no relacionamento, que Paulo está falando no relacionamento? Não. Ele está mencionando que um deve ser submisso ao outro como ao Senhor. Repito o conceito. Haverão momentos em que o marido será referência em determinado assunto e a mulher se submeterá a ele. E haverá momentos em que a mulher será referência em determinados assuntos e o marido vai se submeter a ela. Como é que a gente faz isso? Bom, como a gente faz ao Senhor. A gente não se submete ao Senhor por amor. Esse é o princípio que tem que nortear o relacionamento entre um homem e uma mulher. Se esse for o princípio, não teremos o que temer. Todas as coisas funcionarão como o Senhor Deus planejou. Pense nisso no decorrer desse dia. Eu estudo a lição. E você?